mas ontem eu perguntei para o novo diretor financeiro do Corinthians, o Pedro Silveira, se a prioridade era pagamento de dívida ou contratação de jogadores. Ele falou que tem que fazer uma média entre as duas coisas, corretamente, né? Eu acho que não dá só para pagar dívida e deixar um time para a Série B, mas também não dá para contratar só reforço e deixar as dívidas aumentarem, que foi isso que fizeram as gestões André Sanches e Duílio, né? A do Andrés ainda ganhou, a do Duílio nem isso conseguiu, né? Gastou e não conseguiu um título. Quase conseguiu com o Vitor Pereira, mas não conseguiu. E a do Andrés ganhou. A do Roberto ganhou, foram campeões brasileiros e tal, né? Aí o gasto é meio que... Quando o time é campeão, a torcida meio que releva o gasto, né? Ou aumentamos a dívida, mas ganhamos o brasileiro. Aumentamos a dívida, mas ganhamos a Copa do Brasil. Aumentamos a dívida, mas não ganhamos nada. Ladrão! Ladrão! Né? É assim, meio que. É até por isso que eu perguntei para o CEO ontem que o torcedor quer campo, bola, jogador. Não adianta ficar numa entrevista coletiva que as minhas perguntas sempre são pensando no torcedor, cara. Eu acho que eu sou um representante do torcedor lá. Eu sou da época que o repórter não era personalidade, que o jornalista não era famoso. Famoso era o cara que estava sendo entrevistado. Eu era só um microfone que estava lá. Eu sou dessa época. Então, a minha pergunta é sempre... Eu sinto que meu microfone é a voz do torcedor. Eu penso nisso quando eu vou fazer a pergunta. Então, eu estava ouvindo a entrevista. Não, porque vamos colocar o X em cima do Y, e aí a gente cuida da parte financeira, e aí eu falo pro presidente que eu tenho que resolver a parte burocrática e não sei o que e tal. Daí eu falei, mano, o torcedor quer saber campo, bola, e aí, vai contratar, não vai contratar? Né? Foi minha pergunta mais ou menos pro CEO, o Fred Luz, e aí ele falou que vai passar uns 2 anos tendo que segurar, né, as contas, talvez com times piores, e ele utilizou até uma frase que eu achei bem interessante. Às vezes o resultado a curto prazo atrapalha o resultado a longo prazo. E ele falou, tem muito time que é campeão que cai no ano seguinte. E esse é o estigma do Corinthians nos últimos anos. Você monta um time para ser campeão, você assume as dívidas todas para ser campeão, você pode até ser campeão, mas atrasa o salário de todo mundo no ano seguinte, vira uma merda, né? Então você precisa ser constante, fazer um trabalho pensando em 10 anos, em 15 anos, e é isso que eu acho que o Fred Luz vai tentar fazer, e é muito legal, Dizem que não tem pauta positiva no Corinthians, cara, muito legal a entrevista do Fred Luz e também a do Pedro Silveira ontem lá no CT Joaquim Grava. Juan Almeida, Belo, cheguei agora. Você acha que o CEO dá jeito? Eu acho que ele pode dar jeito se não o atrapalharem. Mas ontem ele já deu a deixa. Quando perguntaram sobre o organograma, acho que foi o Vessone que perguntou, ele falou, eu estou abaixo do presidente e acima de todos os outros. Daí depois, numa conversa informal com jornalistas, ele falou, os estatutários estão acima de mim. Então não é CEO. Se ele está abaixo do diretor financeiro, diretor jurídico, diretor de esportes aquáticos, diretor terrestre, diretor cultural, então ele não é o CEO. Então, né, precisa ver isso direito. Se derem poder para ele, ele pode resolver. Fala, você tinha levantado a mãozinha aí, Samuca. O problema nesse caso do CEO aí é como que o Corinthians é configurado, né, cara? Essa parte do clube social ser totalmente ativo e falar bem alto aí pro futebol, então isso daí complica talvez a clareza na autonomia do CEO.